Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de HTML, CSS e JavaScript básico. A aula de hoje é inteiramente dedicada à tipografia. Quando falamos de tipografia, na verdade estamos nos referindo ao estudo dos tipos. Entenda como tipo todo o texto escrito, todo o conteúdo escrito que vai aparecer na sua aplicação. Para começarmos esses estudos com CSS, vamos abordar inicialmente o nosso menu de navegação principal. Esse menu de navegação principal, até o momento, não tem o aspecto que vocês estão observando aqui no Photoshop. Na aula anterior, nós finalizamos o nosso menu de navegação e todo o estilo da nossa aplicação da forma que você está observando agora. As alterações que vamos fazer na aula de hoje condizem com essa parte da aplicação que eu acabei de selecionar aqui. Esse menu tem que deixar de ser azul, a cor, de fonte desse menu, essa linhazinha aqui embaixo, que é uma linhazinha bem irritante, tem que sair daqui e o tamanho de texto tem que ser repensado, assim como o peso da fonte. O peso da fonte passa a ser negrito. Para fazer essas alterações, obviamente, a gente vai utilizar CSS. Antes de fazermos essas alterações e entrarmos no conteúdo da aula, eu queria lembrar vocês que todo o material que vocês precisam está disponível no GitHub, no meu GitHub, que tem lá todo esse material de curso, tudo que vocês precisam, algumas explicações em texto também estão disponíveis para que vocês façam o acesso. Eu deixei aqui aberto esse link, então só para mostrar para vocês, caso vocês tenham dúvida de como fazer o acesso aqui no GitHub. O site ele pode ser não muito amigável para quem está entrando no mundo do desenvolvimento, então eu acabei decidindo mostrar um pouquinho do que vocês vão ter que fazer aqui dentro para se encontrar todo o conteúdo. Eu entrei aqui na parte principal da aplicação desse site aqui, em que eu tenho a descrição do curso, quais são os vídeos que estão disponíveis, e em cada um dos vídeos que eu estou disponibilizando, pelo menos a partir da nossa aula número 7, eu deixo sempre aqui abaixo o link específico para essa aula. Quando você acessa esse link, como eu estou fazendo agora, você tem aqui todo o material que foi utilizado, Então o código-fonte está aqui disponível, assim como o material básico escrito sobre o conteúdo. Então é só observar aqui, é um material realmente bem sucinto que trata-se na verdade de um resumo do que foi tratado durante a aula. Então não dá para estudar e utilizar esse material aqui sem assistir os vídeos, obviamente, Utilize ele em conjunto durante o seu estudo. Para que você faça o download disso na tua máquina de uma forma mais rápida, não precisa aprender a usar o Git, usar algum software específico, nada disso. Sempre vocês vão ter acesso a esse botãozinho aqui, Clone or Download. Clicando aqui nele, vocês podem fazer o download do arquivo compactado, do arquivo no formato zip, abrir a sua pasta, abrir essa pasta dentro do seu computador, fazer o acesso que você precisa durante o tempo que você assiste às aulas e acompanha o material. Então fique à vontade, indico que vocês baixem e utilizem isso sempre em conjunto ou sempre que necessário, ok? Então voltando aqui, o objetivo de hoje é trocar esse visual, por enquanto horrível, para um visual um pouco mais agradável, que é o visual que foi pensado no Photoshop. Então, aqui dentro do próprio Photoshop eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar com a ferramenta de texto o menu de navegação. Aqui eu tenho qual é a fonte que foi utilizada. Em outras aulas nós já alteramos essa fonte, colocamos a fonte Open Sans. Essa fonte está no padrão Bold, no padrão Negrito e o tamanho de fonte é 14. Essas são as 3 alterações tipográficas principais que nós faremos hoje. A fonte, como nós já alteramos, tá ok, ela já está funcionando na aplicação. Agora, para trazer esse texto para um formato negrito, a gente vai ter que ver qual que é a propriedade CSS que tem que ser alterada, assim como para que nós consigamos deixar a fonte com 14 pixels, também vamos conhecer a propriedade CSS que deve ser alterada. Então vamos começar inicialmente deixando esse texto em negrito. Então vou para o Code, que é o nosso editor de texto até então, e eu vou fazer a seleção de todos os elementos A que são descendentes de um elemento nave. Essa é a primeira vez que nós utilizamos essa forma de seleção. Aqui eu estou pensando em descendência de elementos. Eu quero um elemento A que está dentro de um elemento nave, ou que seja descendente de um elemento nave.
Esse elemento nave, ele está colocado lá no nosso código HTML, a gente não precisa voltar nele agora, mas se você quiser, né, abra o seu arquivo aí e observe a estrutura de menu que você tem para você entender um pouquinho com relação a essa descendência. Você vai notar que o elemento A está dentro de algum elemento LI, e você vai ver que esses elementos LI estão dentro de um elemento L, que estão dentro do elemento nave. Então o elemento nave, na verdade, é um elemento pai desses demais elementos. O elemento A acaba tendo essa relação de dependência. Toda vez que pensarmos em relações de dependências, com CSS você também tem a possibilidade de fazer essas seleções utilizando esses graus de parentesco. Então aqui o elemento A, que é descendente de um elemento nave, passa a ter o seu peso de fonte diferente. Como eu quero passar esse peso de fonte para negrito, você pode digitar direto o valor bold, ou se você quiser, você pode estipular um valor numérico para o peso da fonte. Note que quando nós falamos de peso de fonte, nós estamos falando sobre o quanto ela é mais fininha ou mais grossa, mais pesada. O peso 100 costuma ser o peso numérico para as fontes mais finas, assim como o peso 900 costuma ser um peso maior para uma fonte que já está em negrito ou extra negrito. Como nós estamos falando de peso, eu vou retornar ao Google Fonts e mostrar para vocês quais são os pesos disponíveis para essa fonte. Nem todas as fontes têm todos os pesos disponíveis para você utilizar. A Open Sans, ela tem os seguintes pesos. Aqui na aba Customize eu tenho a disponibilização do peso 300, 400, 600, 700, 800. Quando eu fiz a importação da fonte, eu importei ela com o valor 400 e o valor 700, que é o bold tradicional. Se você não fez essa seleção, deixou só o peso regular, o peso de 400, que é um peso mais tradicional, você não vai conseguir fazer as alterações de peso de forma satisfatória na sua aplicação. Então confira aí se está tudo certinho, se você fez essa importação com os pesos adequados. No projeto que eu disponibilizei aqui no GitHub, o peso já está corretinho, vocês podem pegar o código-fonte, reaproveitar e utilizar. Então só vou retornar aqui para a página e retornar para o editor de texto. Na propriedade, então, Font Weight, eu vou colocar o valor Bold. Se que você quiser testar, pode colocar aqui também o valor numérico referente ao negrito. Retornando aqui o valor Bold, salvei a minha aplicação, dei o Ctrl S, volto na página e o texto tem que aparecer para nós em negrito. Vocês vão notar que o texto ele passa a ter um peso um pouquinho maior. Essas alterações podem passar, às vezes, um pouco imperceptíveis, dependendo de fonte para fonte, tá? Eu vou só dar um pouquinho de zoom aqui na aplicação, vou retornar no editor, retirar essa linha para que você consiga notar a diferença que é gerada, né? Já salvei. Você vê que a fonte fica um pouquinho mais fina. Isso é bem sutil. Retornando aqui, volto o Font Weight com negrito e eu tenho esse aumento do peso da fonte que é bem sutil. Você vai notar que isso no futuro acaba fazendo bastante diferença no seu visual. Agora não parece que faz muita diferença, mas com o tempo você vai notar isso de forma bem perceptível. Eu vou voltar ao zoom normal do meu navegador com Ctrl 0 e aqui está a alteração que nós acabamos de fazer. Uma próxima alteração é alterar o tamanho da fonte. Esse tamanho de fonte é, na verdade, a altura de cada caractere dentro do seu contexto tipográfico. Essa altura aqui no Photoshop foi listada para nós como 14 pixels. Então eu volto ao meu CSS e coloco a propriedade Font Size. A propriedade Font Size é a propriedade que permite que a gente altere o tamanho da fonte que nós estamos acostumados. Então o tamanho passa a ser 14 pixels. Essa alteração ela também é bem sutil. O texto diminui um pouquinho. Alteramos a altura da fonte. Mais uma alteração a ser feita é com relação à cor que está sendo utilizada para esses caracteres e, além da cor, a remoção daquela linha que fica de decoração sobre o texto. A cor de texto no Photoshop sempre aparece nesse retângulo aqui do lado desse elemento tipográfico.
Então vou dar 2 cliques e fazer a seleção aqui do valor hexadecimal de cor. Vocês podem notar que tem outros valores numéricos aqui, não se preocupe por enquanto, são outras possibilidades de composição de sistemas de cores. Eu só quero esse valor aqui, que é o 343434. Copiei ele, volto ao meu código fonte e a alteração da cor da fonte não é feita com font color. Essa propriedade ela não existe aqui para nós e é uma grande confusão que é causada quando a gente está começando a trabalhar com CSS. Como especialista, eu posso garantir, isso não existe. A propriedade que altera a cor da fonte é a propriedade color. Na propriedade color eu colo aqui, junto com esse sinalzinho, o hashtag, o valor numérico que foi copiado lá do Photoshop. Salvei, Ctrl S, volto ao navegador, tenho agora o texto na cor que foi definida lá no Photoshop. Tá melhorando, tá ficando um pouquinho mais próximo do que foi projetado dentro do Photoshop. Por último, remoção dessa linhazinha de decoração, essa decoração de texto que é esse underline. Para remover isso, a propriedade que nós vamos utilizar é a propriedade Text Decoration. Essa propriedade permite que a gente altere a decoração de texto. Eu não quero decoração de texto, é aí que tá, eu quero remover essa linha. Então eu passo o valor None. Eu digo para o CSS o seguinte, olha, eu não quero... Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Propriedade alguma, eu não quero decoração alguma de texto. Então o valor None remove a decoração de texto padrão colocada pelo próprio navegador. Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Ao ver isso daqui, volto para o navegador e pronto. Aquela linha acabou de sair daqui e nós já temos um perfil visual muito mais próximo do que a gente imaginava, né? Então o texto daqui tá bem parecido com o texto daqui. Vocês vão notar que é muito difícil deixar igualzinho, já falei isso na aula anterior, não crie essa paranoia de tentar deixar tudo muito igualzinho está no Photoshop. Tem gente que consegue fazer isso com maestria, mas não é o objetivo desse curso. A gente quer chegar numa unidade visual, numa identidade visual adequada e que satisfaça o produto que você pensou dentro do seu editor de imagens, seja o Photoshop, seja qual for a ferramenta que você gosta de utilizar. Finalizamos essa aula então por aqui. Nas próximas aulas a gente começa a pensar em dimensionamento de elementos e nós vamos continuar, obviamente, também com essas alterações tipográficas, pois o nome que está aqui está diferente do que nós temos também no Photoshop e isso fica lá para as nossas próximas aulas, tá? Agradeço aí quem vem assistindo o curso e vem acompanhando. Vou tentar sempre manter essa constância de postagem. Pode ser que eu não consiga postar necessariamente os vídeos nos mesmos dias, mas eu espero que a cada semana saia uma aula nova para que vocês consigam aproveitar cada vez mais o conteúdo que vem sendo disponibilizado de forma gratuita aqui no YouTube, tá? Um abração a todo mundo aí e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!